Olá pessoal, tudo bem? Começaremos a falar nesse vídeo acerca dos princípios. Antes de adentrarmos nos princípios de todas as áreas, é importante a gente já deixar claro que os princípios ele é um tema de qualquer área do direito. A maioria, assim, das áreas, na verdade todas as áreas que já estudei dentro do curso de direito tem princípios. Todas as áreas têm princípios norteadores, princípios base daquela área. Esses princípios, por óbvio, obedecem uma hierarquia. Esses princípios podem ser princípios apenas específicos da área, cuja sua obediência é voltada à Constituição, ou podem ser princípios da área que estejam já mencionados na Constituição, no nosso texto constitucional. Então, alguns casos de princípios penais que vão estar diretamente anunciados na Constituição, como outros que não estarão diretamente anunciados na Constituição, e sim no Código Penal, no Código de Processo Penal, mas que, de certa maneira, esses princípios são hierarquicamente obedientes aos princípios da Constituição. Então, inicialmente, nós temos que tratar da seguinte coisa: de onde é que nós extraímos os princípios penais? No caso do direito penal, os princípios penais são extraídos, obviamente, daqueles comandos normativos, do teor axiológico da esfera constitucional, da nossa Constituição. Então, os princípios jurídicos penais são princípios que carregam em si algum resquício de um princípio constitucional. Não é só essa relação do princípio com a Constituição, mas também com os tratados e os acordos internacionais. Bem, é importante dizer que os princípios eles vão demarcar o campo da aplicação do direito penal. Os princípios eles vão modular, assim como vão estabelecer e situar o direito penal, a aplicação do direito penal e o exercício do Estado no seu jus puniendi, ou ius puniendi, que é o que chamamos de poder de punir do Estado. Então, os princípios ele vêm, podemos dizer que para limitar esse poder punitivo estatal. Servem eles para evitar o Estado policialesco, que é um termo que é usado pelo professor Luiz, foi deixado para nós e era usado muito pelo professor Luiz Flávio Gomes e por parte da doutrina. E os princípios eles se irradiam por todo o ordenamento jurídico brasileiro, é utilizado nos tribunais, interpretado nos tribunais e aplicado. E nós veremos alguns princípios, ou vários, melhor dizendo, princípios dos nossos vídeos, no nosso canal. Também é importante mencionar que os princípios, como eu já disse, eles têm força jurídica, ou seja, ele tem força de lei. Os princípios que estão dentro da nossa Constituição, eles de certa forma, ao serem aplicados nos tribunais, demonstram a sua força normativa. Não são meramente junção de valores democráticos, junção de valores humanos em relação à conduta dos indivíduos. Mas os princípios são sim vinculantes e podem muito bem afastar as regras, ou seja, podem muito bem afastar alguns artigos, letras de lei, por força de sua também função jurídica. E é por isso que nós podemos afirmar, como vocês estão vendo aí, que os princípios ele têm força de norma cogente. O que é que significa isso? Que os princípios eles obrigam o aplicador da lei a analisar esses princípios e aplicarem quando sendo necessários. Uma outra informação importante para trazer para vocês é a distinção que existe entre princípios e regras.
princípios ele tem um mandamento de otimização de grau superior às regras. O que é que significa dizer isso? Que os princípios eles abrangem regulam um campo muito maior do que as regras. As regras elas tocam pontos específicos, elas se referem a questões muito específicas, enquanto que os princípios eles têm uma abordagem muito mais ampla e mais abrangente acerca de determinados fatos, de determinadas condutas da sociedade dos indivíduos. Os princípios ele tem hierarquia superior às regras. O que é que significa isso? Significa que em havendo um litígio e colocado naquela situação daquele litígio, alguns princípios em jogo e regras, as regras, ao contrariar os princípios, podem ser perfeitamente, tranquilamente afastadas para a incidência desses ou de um ou de mais de um princípio em consonância, né, em junção, para a resolução daquele litígio. Existe também uma questão de densidade normativa. O que é que significa densidade normativa? Significa a exatidão daquela norma para cada caso concreto. As regras ela têm um grau de exatidão muito mais alto do que os princípios, porque as regras são claras, são objetivas, enquanto que os princípios eles vão muito mais para o campo hermenêutico da interpretação do aplicador da lei e das normas, e isso deixa um campo de abertura gigantesco, enquanto que as normas são bem mais, as regras são bem mais específicas, não deixando muitas dúvidas ao aplicador. Quanto à questão do conflito, né, de princípio com princípio e de regra com regra, nós veremos nas regras que estas serão resolvidas da seguinte maneira: o conflito entre as regras se darão e o aplicador entenderá que uma regra é cabível à aplicação para ser aplicada em determinado caso concreto, e que outra regra, porventura em confronto com aquela, será descartada, não valerá para resolver aquele caso. Diferentemente dos princípios, quando há colisão entre princípios, o que existe é uma ponderação. Então se pondera os interesses naquele litígio, né, naquela situação processual, e o aplicador irá analisar e irá decidir, entendendo que tal princípio é mais adequado ao caso concreto do que um outro princípio que esteja em confronto. Estes princípios não serão nem vencedores nem perdedores. Não haverá vitória de um princípio ao outro. O que há, na verdade, é um sopesamento, e um princípio será considerado mais adequado àquele caso concreto, por isso incidirá a sua norma, e o outro princípio será menos adequado naquele caso concreto e será afastado. Então, na colisão de princípios, o que há é isso: não há princípio, no caso concreto, que não seja, que seja extinto, né? O que há, na verdade, é um sopesamento, e um será menos importante, digamos assim, naquele caso concreto, do que tal outro princípio. Nós temos aí, como vocês podem ver, o princípio dos princípios. Qual é? O princípio da dignidade da pessoa humana. Este princípio é considerado o princípio base do Estado Democrático de Direito, pois este Estado Democrático de Direito, ou Estado Constitucional de Direito, põe o indivíduo, põe o homem da mesma maneira que o pensamento religioso antropocêntrico, né, em que coloca o homem no centro de todas as coisas. Portanto, é mais ou menos nesse sentido de ser o princípio da dignidade da pessoa humana, um dos princípios bases do Estado Democrático de Direito, se irradiando por toda a esfera, por todo o ordenamento jurídico, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, porque diz várias coisas ao mesmo tempo, este princípio da dignidade da pessoa humana, e põe o ser humano como o centro, né? O indivíduo como o principal
agente a ser protegido pelo Estado, pela tutela do Estado, a ser resguardado. Portanto, o Estado de Direito traz isso consigo e este é o princípio base do nosso Estado, que é o princípio da dignidade humana, da dignidade da pessoa humana, que resvalará por todo o ordenamento e por todos os outros princípios, ok? O vídeo de hoje foi para tratar disso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva aí no canal e eu aguardo vocês até o próximo vídeo. Obrigado.